Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa aula experimental da mentoria Profissão Intérprete. Eu sou o Madison Barreto, esse aqui é o meu sinal, estou nesse universo da Libras há mais de 23 anos, sou casado com a Raquel, que é surda, há mais de 14 anos, e agora a gente vai conversar sobre como que você também pode se tornar intérprete de Libras. Primeiramente, é fundamental que você entenda como que está a Libras e esse movimento todo, né, esse dia a dia do intérprete hoje no Brasil. A Libras, a língua brasileira de sinais, é reconhecida pela Lei 10.436 de 2002 e pelo Decreto-Lei 5626 de 2005, e desde esse reconhecimento ela tem se expandido cada vez mais. Antes, lá atrás, quando eu comecei, pouquíssimas pessoas sabiam o que era a Libras. Hoje, muita gente já sabe que a Libras existe, já sabe da possibilidade de poder se comunicar com surdos usando a língua brasileira de sinais. Porém, a verdade é que a maioria das pessoas ainda nem sabe se comunicar com surdos. Isso faz com que abram muitas novas possibilidades de ser essa ponte de comunicação entre ouvintes e surdos, entre empresas que querem atender os surdos ou mesmo que por obrigação legal abriram novas oportunidades de contratação de funcionários surdos ou mesmo de ter essa ponte de acessibilidade para os surdos hoje. Então isso tem se expandido cada vez mais. Segundo o último censo do IBGE, são mais de 9,7 milhões de surdos. E a grande questão é que pouquíssimas pessoas ou pouquíssimas empresas estão realmente preparadas para atender os surdos. Isso abre um número enorme de novas possibilidades de atuação, de frentes e tudo mais. Agora, por que se tornar um intérprete de Libras? Lá atrás, quando eu, Madison, comecei a aprender a Libras e comecei a interpretar, eu comecei nesse ambiente da igreja. Naquele momento eu fiz um curso que era básico, do básico, do básico, do básico, e achava que só com aquele curso ali eu já conseguiria comunicar e interpretar. Mas a verdade que eu fui descobrindo ao longo dos anos é que interpretar a Libras é necessário técnicas específicas, é necessário desenvolver, aprender e utilizar como aplicar essas técnicas realmente no dia a dia. E isso faz total diferença para o seu real desenvolvimento. Mas naquele momento lá atrás, meu único intuito era de ajudar os surdos na igreja, gerar essa contribuição, gerar essa comunicação e trazer essa nova possibilidade. Porém, à medida em que eu fui entendendo mais desse dia a dia dos surdos, da comunidade surda, de entendendo realmente as necessidades deles nos dia a dia, eu fui percebendo a necessidade que os surdos têm e que as empresas têm de abrir essas novas portas de conexão para os surdos, essa nova porta de inclusão. E então, de repente, o telefone tocou, perguntaram se eu era intérprete, eu disse que sim, perguntaram o valor da minha hora de trabalho e eu disse ali o valor, acabei negociando um outro valor com eles, porque eles precisavam de um pacote de horas ali, e assim eu consegui conquistar a minha primeira oportunidade profissional como intérprete de Libras. Porém, naquele primeiro momento ali, quando realmente eu estava lá para poder interpretar aquele curso de formação profissional para adolescentes surdos, eu nunca tinha vivenciado uma experiência tão profunda na minha vida. Eu vi que aqueles adolescentes surdos estavam ali e eles dependiam totalmente de mim para ser essa ponte de comunicação com a instituição para quem eles prestavam o serviço, com a contratante, a outra empresa onde realmente eles iam trabalhar, com os professores e professoras daquela formação profissional que eles vivenciaram durante um ano inteiro com o meu acompanhamento como intérprete ali naquele momento. E o fato é que, dentre tantas coisas que eu interpretei, desde como anotar um recado, a como se posicionar profissionalmente, a questões relacionadas ao dia a dia de um adolescente, as questões relacionadas à sexualidade, ou mesmo a postura profissional naquele ambiente de trabalho ali, ou mesmo as visitas técnicas que eu fiz
com assistente social lá naquela empresa onde esses surdos efetivamente trabalhavam e que uma vez por semana vinham participar desse curso que eu estava interpretando, toda essa experiência vital que eu vivenciei ali, eu só fui descobrir realmente o poder dessa contribuição que eu trouxe profissionalmente para os surdos ali, quando anos mais tarde, trabalhando numa outra instituição, coordenando funcionários surdos, lá eu reencontrei alguns dos surdos que tinham participado desse curso e dessa formação aqui. E eu vendo a postura profissional deles lá, eu percebi a vital diferença que fez essa formação profissional que eles vivenciaram ali antes e que eu tinha interpretado. Foi muito emocionante para mim, porque eu vi realmente os frutos, a diferença real que eu vi na vida daqueles surdos ali. Anos mais tarde, acabei reencontrando eles em ambientes de festa da comunidade surda, eventos, festa junina numa escola de surdos. Foi muito emocionante quando um desses surdos chamou a mãe dele e veio e apresentou ela para mim, todo feliz, e ela logo ficou sabendo que era eu quem tinha interpretado aquela formação ali para ele, e ela foi contando as histórias das mudanças que o filho dela, surdo, tinha vivenciado na adolescência, a nova postura que ele tinha agora perante a vida. É algo assim que literalmente não tem preço. Mas a verdade é que tudo isso aí começou por eu saber realmente estar preparado para poder interpretar a Libras. E mais do que isso, porque aquela empresa sabia que tinha ali uma forma de encontrar o meu contato. Mais do que isso, eu estava preparado para aquele momento de interpretação e para aquela oportunidade. Agora, essa empresa, obviamente, precisava de um profissional, precisava de alguém que fosse lá trabalhar e atender e fazer esse papel realmente de ponto de comunicação para os surdos ali. Esse tipo de coisa é algo que as empresas precisam e é necessário um profissional, não um voluntário. Mas, mesmo estando ali, atuando como profissional, eu continuei os trabalhos voluntários que eu fazia na igreja, em algumas instituições de surdos, cheguei a atuar como voluntário também, e nos mais diversos espaços. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, a prática profissional como intérprete abre novas possibilidades para você, porque você passa a ter mais uma forma de desenvolvimento pessoal, profissional, você amplia a sua rede de contatos, amplia a sua rede profissional e mais do que isso, você faz uma diferença real na vida dos surdos e das famílias deles. Quantos casais de surdos que depois, quando eu fui reencontrar, eu falei, opa, essa pessoa que eu conheço, eu tinha interpretado lá. Então, é uma experiência incrível. Agora, para além disso, hoje, quando alguém que está aprendendo a Libras ou que já sabe a Libras quer se tornar um intérprete de Libras, o que as pessoas mais enfrentam são dificuldades e desafios. E a grande questão sobre isso começa primeiramente por não saber como passar para Libras. Ou seja, você ouve a mensagem, não sabe como passar aquele ali para Libras. Ou às vezes você mesmo quer se comunicar com surdos, mas não sabe como passar aquela vozinha que você tem na sua cabeça para Libras, para poder ter essa comunicação, gerar essa conexão com surdos. Além disso, uma grande dificuldade é poder dar voz, vamos chamar assim, né, para os surdos, ou seja, fazer a interpretação da Libras para o português, a versão voz. Muita gente trava assim. E lá atrás, no meu começo, eu também travava. Eu não tive quem me orientasse, não tive quem me direcionasse, não tinha um caminho pavimentado realmente. Eu tive que ir abrindo caminho, pavimentando estradas, para eu realmente ir me desenvolvendo, estar preparado. Então, hoje, quando eu digo que eu tenho mais de 23 anos de prática como intérprete de Libras, e sendo casado com a Raquel, que há mais de 14 anos, já são 17 anos entre namoro, noivado, casamento, a Raquel é surda. Então eu vivo e respiro a Libras. Mas a verdade é que em todo esse processo da minha prática profissional, em todo esse tempo casado com a Raquel, eu fui mapeando as melhores técnicas, as melhores práticas e testando isso de muitas e muitas formas. Lá atrás, antes ainda de estar trabalhando, formando pessoas nessa área, formando novos intérpretes de Libras, lá atrás, muitas dessas técnicas que eu fui descobrindo ou desenvolvendo
Fui repassando para amigos meus, na época que eu fazia faculdade de Letras Libras, na época que eu estava fazendo pós-graduação, ou mesmo em outros pares, em eventos, congressos, eventos governamentais e tantos outros lugares, inclusive escolas ou mesmo faculdades em que eu interpretei algo. E nesse processo, compartilhando essas técnicas, muitos desses amigos voltaram e falaram assim: Matheus, eu fiz como você falou, funcionou, deu muito certo, tive mais leveza na minha interpretação. Então, assim eu fui percebendo que não é a quantidade de tempo em si, mas sim como você faz a interpretação. E o como você faz a interpretação vem de quais técnicas você sabe. E se você sabe usar essas técnicas na prática. E ao descobrir ou validar e testar técnicas e repassar isso para outros amigos intérpretes ou mesmo colegas profissionais de área e eles testarem e verificarem que aquilo ali era aplicável aos mais diversos contextos, eu fui mapeando novas técnicas, desenvolvendo novas pesquisas e fui aplicando isso na prática. Então, a dificuldade de não saber como passar para Libras, ou mesmo dificuldade de dar voz para o surdo, né, interpretar a versão voz, tudo isso vem de não saber como fazer. Literalmente. Aí você fica lá tentando fazer. Simplesmente porque você sabe a Libras ou está aprendendo a Libras, você passa a achar que por causa disso você já sabe interpretar. Mas são duas coisas separadas e independentes uma da outra. Além disso, uma grande dificuldade e desafio que os intérpretes enfrentam, ou pessoas que querem se tornar intérpretes, é justamente a insegurança de como interpretar. E aí fica lá tentando adivinhar como é que faz a coisa e tal. Isso acontece tanto no ambiente profissional, quanto também em pessoas que querem atuar voluntariamente, ou mesmo quem atua como intérprete na sua igreja ou na sua religião. Eu já vi muita gente que atua na igreja achar que, não, eu venho aqui e faço e tal, e Deus que vai ajudar o surdo lá a entender. Faz sentido isso? Bom, se por um lado religioso pode fazer sentido, e eu mesmo já parti muito dessa premissa, por outro lado, obviamente Deus não vai fazer no seu lugar aquilo que você poderia fazer, que é sentar, estudar, aprender novas técnicas, praticar realmente a Libras e a interpretação. Isso é algo que é a responsabilidade sua, como profissional, como pessoa que está ali posicionada até mesmo no ambiente da igreja, na sua religião, como ponte de comunicação para os surdos. É sua responsabilidade realmente se desenvolver. E aí vem que muitas pessoas que querem trabalhar profissionalmente como intérprete não sabem se posicionar profissionalmente, fica esperando uma vaga cair do céu, literalmente, fica tentando fazer aquilo como todo mundo faz e achar que simplesmente vão acontecer oportunidades, ou, eu sou intérprete de Libras, e acha que dizer que é intérprete de Libras já está tudo resolvido, ou seja, não sabe se posicionar como profissional. Não foi por acaso que eu conquistei essa primeira oportunidade como intérprete. Não foi por acaso que depois eu consegui uma vaga para coordenar 55 funcionários surdos e que o meu papel fundamental ali era de interpretar as reuniões nos setores de trabalho, os eventos que tinha dentro daquela instituição e que os funcionários, servidores públicos e também os surdos podiam participar. Era a responsabilidade de interpretar até mesmo documentos sigilosos da instituição para os funcionários surdos, ou mesmo treiná-los em sistemas complexos que tinham naquela instituição. Mas tudo isso, a base era a Libras, a base era a interpretação, o como passar do português para Libras e como passar da Libras para o português. As outras coisas de detalhes técnicos daquele trabalho, eu fui aprendendo lá mesmo. Mas a base fundamental foi a interpretação. E eu consegui essa vaga ali, na época, dentre tantos outros candidatos, porque eu estava me posicionando estrategicamente como intérprete. E hoje em dia, eu vejo as pessoas querendo muito ser intérprete, querendo muito ter esse diferencial, mas na hora do vamos ver, na hora de realmente fazer aquilo que deve ser feito para ser esse reconhecimento como profissional, não, fica todo mundo fazendo a mesma coisa, achando que simplesmente que por ser intérprete já tem tipo uma estrela na testa ou algo do tipo assim, mas não é assim que funciona. É necessário uma estratégia de um posicionamento real como profissional, porque é esse posicionamento que faz abrir as novas possibilidades de atuação, como em qualquer outra área. Você passa a ser realmente um profissional.
ajudando as empresas a trazer essa comunicação, essa acessibilidade para os surdos. Além disso, um grande desafio dos intérpretes é justamente não conseguir passar a mensagem para os surdos com clareza. E isso vem justamente, às vezes, por não entender aquela mensagem, mas principalmente por não ter as técnicas corretas, adequadas e específicas que devem ser utilizadas para cada situação. Interpretar numa escola, num curso técnico, numa faculdade, é diferente de interpretar uma conferência, é diferente de interpretar na igreja, é diferente de interpretar uma audiência jurídica ou um atendimento médico numa clínica, por exemplo. São ações, papéis diferentes, embora complementares e com algumas semelhanças. Mas aí nesse meio de campo existe uma nuance diferente, um tempero diferente, uma prática diferente de atuação que é necessário desenvolver e que muita gente nem se dá conta disso. Justamente por isso, tantas pessoas começam a aprender e acabam desistindo do seu sonho na Libras, desistindo de se tornar intérpretes. Gente, é muito triste. Lá atrás, Madison, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe ainda, por erros médicos de cálculo e tudo mais, o que aconteceu foi, os médicos erraram o cálculo de quando deveria ser meu nascimento. Minha mãe chegou a ir 2 vezes lá na maternidade, né, meu pai acompanhando ela, deram injeção na minha mãe, ela voltava para casa. Foi assim de novo. Até quando foi a 3ª vez, depois de um tempo, meu pai falou assim, olha, meu filho vai nascer, não tem essa não. Não tá na hora não tem essa não, vocês estão calculando errado esse negócio aí. E então, verificando uma coisa e outra, quando a médica percebeu que estava errado o cálculo, ela esperou dar o horário, vazou, né, deu o horário dela de trabalho, e então esperou chegar outro plantonista. Quando esse plantonista chegou, que foi verificar, aí perceberam que eu já tinha passado muito do tempo de nascer. Eu nasci de um total, aí já estava dando 10 meses e meio de gestação. Talvez você saiba ou não, mas quando o bebê vai chegando ali a 9 meses completos ali de gestação, a comunicação da mãe com o filho, ela vai diminuindo. Isso significa que ele tem que nascer, não é para ficar ali dentro o resto da vida, ele tem que nascer. E esse atraso pode gerar muitas sequelas. E quando o médico estava explicando isso para minha mãe, ele falou assim, olha, é melhor fazer um aborto do seu filho. Porque se ele nascer, existe um grande risco de ele nascer, mas depois morrer na infância ainda, ou mesmo no parto. E a mesma coisa com a senhora, é um parto muito arriscado. Então não vale a pena. É melhor abortar, depois vocês têm outro filho ou algo do tipo, ou adota uma criança. Ou, se o seu filho nascer, existe uma possibilidade de você, mãe, morrer. Ou de você, mãe, viver, mas ele morrer e ser todo aquele transtorno, e enfim. E, além disso, existe uma possibilidade muito grande de, caso o seu filho sobreviva ao parto, ele desenvolver dificuldades intelectuais, deficiência intelectual, ou, no mínimo, o seu filho, com certeza, vai ser surdo. E na hora que o médico falou assim para minha mãe falou assim, olha, eu vou ter meu filho como for para ter, eu vou amar o meu filho como ele for, e se ele for surdo, eu vou aprender a língua de sinais para me comunicar com ele. Gente, até hoje, todas as vezes que eu me lembro da história do meu nascimento, de como é que foi o meu desenvolvimento na infância, normalmente, naturalmente, mas ali, naquele momento, ao crescendo, né, a minha infância, ouvindo essa história, isso mexeu de tal forma comigo que depois, na adolescência, quando num primeiro momento eu vi a interpretação para os surdos na igreja, eu falei, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser essa ponte de comunicação para os surdos. Então, quando você não consegue passar a mensagem para os surdos com clareza e desiste da Libras, desiste do surdo, desiste do seu sonho, você está literalmente desistindo dos surdos. Percebe? Aqui existe um ponto muito grande de possibilidade de você fazer a diferença real. E por isso, tantas pessoas, por não saberem a Libras, não saberem como interpretar, não se sentem realmente preparados. Tem muitas pessoas que até a interpretam profissionalmente ou na igreja, mas lá no fundo sente que falta algo, não está preparado para fazer. Eu vivenciei isso lá atrás no meu começo, justamente porque eu não tinha quem me orientasse, quem me direcionasse realmente. E aqui entra o aspecto
de que muita gente, hoje em dia, em cursos, fala assim, você pode sinalizar na frente do espelho. Agora, gente, esse negócio de sinalizar na frente do espelho para poder praticar Libras ou praticar interpretação não funciona. É igual você tentar dirigir um carro olhando o tempo todo para o retrovisor. Não dá certo. Agora, todos esses desafios e dificuldades aqui, eles têm solução. E a solução deles começa em você entender realmente quais são as técnicas, práticas e estratégias que podem te ajudar realmente a saber como interpretar do português para Libras e da Libras para o português. É algo que você pode aprender, é algo que você pode desenvolver. Ninguém nasce sabendo nada. Eu também não nasci sabendo. Só que no meu caso, muito desses anos, foi o quê? Mais de 6 anos que eu estava tentando aprender, eu estava fazendo do jeito errado. Tudo na decoreba, tudo sinal por sinal. Eu sinalizei quantas vezes de forma que os surdos não me entenderam. As primeiras reuniões que eu fiz nessa instituição de surdos que eu coordenava eles lá, não estava clara a minha sinalização. Por mais que eu já estava estudando há muito tempo, já tinha feito curso de Libras, curso em instituição de surdos, mas não estava claro. Por quê? Porque faltava um ingrediente fundamental ali na minha sinalização que eu só fui descobrir muito tempo depois, aplicando as técnicas das neurociências cognitivas. E a grande questão é que hoje existem inúmeras novas possibilidades de atuação. Vou fechar aqui, você vê, mais organizado aqui, a gente vai abrindo, eu vou mostrando. Primeiramente, possibilidade de interpretação na área de educação ou do ensino superior. E aqui a maioria dos intérpretes estão, mas existem várias outras possibilidades. Faculdades, universidades, pós-graduações, cursos técnicos, escolas de surdos ou com surdos, cursos profissionalizantes, né, eventos e conferências. Quantos eventos eu já interpretei ao longo de toda a minha caminhada, né, eventos corporativos, empresariais, palestras e seminários, conferências internacionais, shows, tem muito evento privado, evento público, evento governamental também. Áreas corporativas, como empresas e instituições financeiras, bancos, por exemplo, treinamentos e workshops internos em empresas, em que a empresa precisa de um intérprete para interpretar um treinamento específico, quer seja da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, quer seja de formação mesmo continuada para os funcionários. Imagina a responsabilidade de uma indústria que contrata funcionários surdos e que eles não sabem operar aquele maquinário. Necessário um intérprete para poder preparar aquele time ali, ou mesmo para acompanhá-los no dia a dia. Serviços públicos e governamentais, atendimento online virtual em call centers, em que as empresas precisam de ter aquele 0800, por exemplo, para a conversa no telefone, e o surdo, obviamente, não tem como telefonar, né? Então as empresas precisam de ter ali uma forma de comunicação online em Libras, disponível para o atendimento. E faltam profissionais, inclusive para interpretar dentro da sua própria casa. Interpretação judicial e comunitária, né? Serviços de saúde, hospitais, serviço de atendimento ao cidadão, até mesmo em tantos outros espaços, mídia e entretenimento, né? Produção de vídeos educacionais, informativos, tradução de materiais audiovisuais e literários, livros didáticos, inclusive, com serviços de consultoria e treinamento, é uma parte que muitos intérpretes nem olham, mas aqui tem muitas oportunidades, né? Consultoria para empresas sobre acessibilidade, treinamento para profissionais que trabalham com surdos, né? Além, claro, de você poder atuar voluntariamente, atuação quer seja social ou religiosa, né? Projetos sociais comunitários, organizações não governamentais, ONGs, cultos ou missas na sua igreja, por exemplo, eventos religiosos, que aqui é de uma prática realmente de voluntariado que geralmente acontece. Mas que, às vezes, igrejas até de grande porte precisam de alguém para estar ali, fazer parte de um time específico, às vezes equipes grandes de intérpretes, para poder interpretar os materiais, as programações online, as programações da TV e assim por diante. E que, embora seja um serviço ministerial, você está ali como contratado porque são muitas horas necessárias para se dedicar ali. Então, tem várias possibilidades de atuação aqui. A grande questão é que a maioria das pessoas hoje não está preparada. E aí fica achando que, com o tempo eu vou saber fazer. Mas, gente, não é questão de tempo. Não é quantos anos você está aprendendo, quantos anos você está estudando. Cá entre nós,
Muita gente que me acompanha aqui sabe que a maioria das faculdades ou pós-graduações na área de Libras, por exemplo, é tudo teoria. Você fica lá sentado aprendendo teoria e mais teoria. De prática, o que é bom mesmo, nada, ou quase nada. E aí você termina aquilo ali e fala, poxa, eu preciso aprender mais. Aí vai para outra pós e vai de pós em pós em pós, você fica lá com colecionando um tanto de certificado que é literalmente um pedaço de papel. Você lá no fundo sabe que por mais que você tenha aprendido, aquilo ali não te serviu em nada lá no dia a dia, na prática, com os surdos e com a Libras. E é por isso que eu criei a mentoria para intérpretes. Na mentoria para intérpretes, você vai ter um método prático com acompanhamento e orientações personalizadas por 6 meses, contato com a equipe, gravações das reuniões para poder rever e aprofundar ainda mais e bônus exclusivos. Então, vou mostrar aqui para você tudo o que você vai ter acesso na mentoria para intérpretes. Primeiramente, o método prático. Esse é um método com 6 módulos completos. Você começa aprendendo os fundamentos do tradutor e intérprete de Libras e cá entre nós. De teoria por teoria, fica tranquilo porque o que você vai ver aqui é resultado de anos e anos e anos e anos de prática, de eu estar realmente imerso nesse dia a dia com a comunidade surda, quer seja atuando profissionalmente, quer seja voluntariamente, quer seja porque eu e a Raquel temos inúmeros amigos surdos por todo o Brasil, estamos fazendo novas viagens, conhecendo novos estados brasileiros, novas cidades, nos conectando com as comunidades surdas locais e ampliando ainda mais esse leque. Então, aqui nos Fundamentos para o Tradutor e Intérprete de Libras, você vai descobrir mais sobre a cultura surda, você vai descobrir sobre a psicologia dos surdos, qual que é a real diferença de interpretar para uma criança, um adolescente, um jovem, ou mesmo um adulto, quiçá um idoso surdo. Então, como diferenciar isso, como adequar a sinalização, como se posicionar. Você vai entender também quais são os pilares da interpretação para Libras, ou seja, aquilo que é inegociável na interpretação, que você precisa saber e dominar. E mais do que isso, todo o método ele foi desenvolvido de tal forma que dentro dele você não precisa decorar nada. Todas essas técnicas você vai vivenciar elas na prática de forma que você vai interiorizando ela. Entende? Ou seja, é algo que vai ficar enraizado em você e que na hora que você for interpretar, você vai se lembrar com facilidade, você vai conectar as coisas e essas peças vão se encaixando e você vai conseguir passar a mensagem para Libras ou da Libras para o português com facilidade. No módulo 3 é um módulo dedicado especificamente ao ambiente de interpretação. E são 2 ambientes. Primeiramente, o ambiente interno, que é o seu próprio corpo e a sua mente, ou seja, os processos que acontecem na sua mente ou devem acontecer na sua mente durante o processo de interpretação, cada pequena etapa, passo a passo. E mais do que isso, esse ambiente externo, que é o ambiente onde você vai estar interpretando de fato. Então você vai descobrir como desenvolver as técnicas e estratégias de posicionamento, como perceber o feedback dos surdos, como saber se sua interpretação está sendo clara ou não para os surdos, como saber se você realmente está entendendo o fundamento daquela mensagem que você está recebendo para você poder passar para Libras, por exemplo, como saber se você está passando aquilo ali realmente com clareza, e assim por diante. E mais do que isso, no módulo 4, você vai descobrir o poderoso fluxo de interpretação da Libras. São 7 gomos de interpretação, ou seja, são 7 elementos vitais que acontecem, que eu fui mapeando do meu fluxo de interpretação e que eu testei e validei nos mais diversos contextos e que transmiti isso para outras pessoas, elas testaram, validaram e foi aplicado isso na prática. Você vai ver aqui também como fazer isso, como aplicar isso na prática nos mais diversos contextos. Tudo bem passo a passo mesmo, para que seja totalmente aplicável para você. No módulo 5 você vai descobrir como que realmente funciona a linguística da Libras na prática, numa linguagem simples, prática e acessível para você. Não é teoria, é realmente a aplicação prática disso, para você vivenciar a Libras. E no módulo 6 eu vou revelar os bastidores da interpretação da Libras. Tudo isso é um método prático que você vai ter acesso com aulas gravadas em vídeo. Só que, como eu falei, isso aqui é uma mentoria, ou seja, você, além de ter o conteúdo gravado, aqui você vai ter a minha orientação prática para você, um acompanhamento e orientações personalizadas por 6 meses.
A cada mês, a gente vai ter 2 reuniões online em grupo. Eu vou responder todas, 100% das perguntas que você trouxer. Vou responder as suas perguntas, você vai aprender com essas respostas, você vai ter clareza e mais que isso, você vai aprender também com as respostas para os outros participantes que estão ali, porque eventualmente a sua dúvida, aquela dúvida você falou assim, como é que faz? A outra pessoa teve ideia e perguntou, e assim você vai se desenvolvendo ainda mais. Além disso, durante todo o método e nas mentorias, nessas reuniões da mentoria, eu vou ter práticas específicas para o seu perfil e para os seus objetivos. Como assim seu perfil? No processo inicial da mentoria, eu vou mapear qual que é o seu perfil individual de aprendizagem, quais são os seus objetivos nessa área, como intérprete, com a Libras, e assim eu vou desenvolver práticas específicas para você, para o seu momento e para os seus objetivos. E aí nas nossas reuniões da mentoria, eu vou analisar a sua sinalização, as práticas que você fez, a sua interpretação, eu vou te dar feedback e orientações personalizadas, dizendo, olha, você já alcançou isso, isso e isso, ok? Agora vamos trabalhar esse aspecto, vamos melhorar a sua postura na hora de fazer a interpretação, vamos melhorar a forma como você faz a interpretação de personagens, vamos trabalhar a sua expressão facial, faça a prática dessa forma, evita esse caminho, ou seja, eu vou realmente direcionando como um GPS mesmo, calibrado ali, para poder ir direcionando a sua prática e o seu desenvolvimento para os seus objetivos e conforme o seu mapa de perfil individual de aprendizagem. Ou seja, as orientações que estou passando para você ali dentro do grupo da mentoria, elas são para você, específicas e direcionadas para você. Além disso, ali dentro, eu vou te mostrar como fazer a frase do jeito certo em Libras. Então, se ao te dar os feedbacks, eu percebi, olha, não ficou claro isso aqui, eu vou te mostrar as possibilidades na Libras para que você não só saiba aquilo que não está funcionando de forma adequada, mas que você saiba qual é o jeito certo. Porque assim você vai direcionar o seu foco e vai se expandir ainda mais. Além disso, durante todo o período da mentoria, você tem um suporte contínuo com a minha equipe para responder a dúvidas e fornecer orientações via WhatsApp. Então, se eventualmente entre uma reunião e outra da mentoria tu tiver alguma dúvida, basta mandar para o meu time que eles vão te esclarecer. E se eventualmente o meu time não souber como te esclarecer aquilo ali, eles vão me repassar a sua dúvida, eu vou mandar a resposta e eles vão encaminhar para você. Ou seja, aqui você nunca está sozinho. Você tem acompanhamento, direcionamento, feedback, práticas específicas, acompanhamento e suporte para você e respostas para todas as suas dúvidas, para todas as suas perguntas. Para além disso, você vai receber acesso à gravação das reuniões da mentoria para você poder rever, aprofundar ainda mais. E eu selecionei, preparei alguns bônus exclusivos para esse novo grupo da mentoria para intérpretes. Primeiramente, você vai ter acesso completo, um ano completo, para você poder revisitar todo o conteúdo. Então, logo que você entra na mentoria, você fica tendo 6 meses de acompanhamento nas reuniões em grupo comigo. Você tem o método completo, que você vai ter acesso a ele por um ano inteiro. Você vai ter a gravação das reuniões da mentoria para você acessar por um ano completo e se aprofundar ainda mais. Então, aquela dúvida que você teve, que eu te respondi, você vai poder esmiuçar aquilo, aprofundar, revisar suas anotações, complementar suas anotações e muito mais. Além disso, durante todo esse ano, você continua tendo acesso também ao nosso time de suporte pelo WhatsApp. Além disso, eu preparei uma série especial de conteúdos inéditos e exclusivos de Libras. Essa série especial é exclusiva para os membros novos da mentoria para intérpretes. Ali você vai ter acesso a conteúdos especiais de Libras com nossos professores surdos, incluindo a minha esposa Raquel, que, como eu falei, é surda. Você vai descobrir a cultura surda, como os surdos veem o mundo. Você vai vivenciar a Libras com sinalizações práticas, com materiais práticos inéditos, que vão impulsionar a sua prática de sinalização na Libras. Além disso, eu preparei um bônus especial, onde eu vou revelar os bastidores de como você ter um posicionamento estratégico profissional como intérprete. Sim, você vai ter modelos de contrato, modelos de currículo, modelos de carta de apresentação, para que você se destaque, para que você saiba realmente se posicionar num processo seletivo, para que você saiba como ter a mente tranquila, como estar ali, centrado, sem ansiedade, sem estresse,
mas realmente seguro do que você está fazendo, e isso por si só já é um diferencial gigantesco num processo seletivo. E você vai descobrir aqui na prática como ter esse posicionamento profissional. Além disso, você vai descobrir um outro bônus como se diferenciar e conquistar as melhores oportunidades de trabalho como intérprete de Libras. Aqui você vai descobrir como desenvolver a estratégia de marca pessoal, ou seja, mesmo existindo vários outros intérpretes, como se destacar, como ter um diferencial claro. Você vai descobrir também quais são as melhores técnicas de negociação salarial nos lugares onde você vai trabalhar ou mesmo nos lugares onde você já está trabalhando e quais são as oportunidades que você tem ali para poder continuar se desenvolvendo. Além disso, você vai descobrir como ter acesso a uma rede de contatos poderosa que vai impulsionar e abrir novas possibilidades de atuação para você. Além disso, eu preparei um bônus especial, que é o mapa para passar em concursos e bancas avaliativas de Libras. Você vai descobrir primeiramente o protocolo de preparação mental, desde a parte para você realmente estar com a sua mente tranquila, mas também a toda a parte para que na hora realmente da prova escrita, ou mesmo da banca avaliativa, você esteja preparado mentalmente para poder ser aprovado. Mais do que isso, você vai descobrir as melhores técnicas e estratégias para passar nas provas teóricas, sem cair naquelas pegadinhas. Sabe aquelas pegadinhas de prova que, pô, cara, eu não acredito que eu caí nisso? Pois é, aqui você vai descobrir como não ficar caindo nessas pegadinhas que estão ali. Além disso, você vai ter um protocolo para minimizar o estresse e a ansiedade no momento pré-prova, durante a prova ou mesmo na banca avaliativa. E, claro, como se passar em bancas avaliativas para intérprete. Num outro bônus, você vai descobrir como aumentar o seu salário com a Libras. Ou seja, no lugar onde você já está atuando ou qualquer outra vaga que você venha ocupar. Você vai descobrir como demonstrar o seu diferencial, como ser visto como essa ponte de comunicação para os surdos e ser bem valorizado por isso, né? Abrindo novas possibilidades, quer seja para você continuar se aprofundando ainda mais nessa formação, quer seja para você ter realmente essa possibilidade de crescimento. E aqui você vai identificar, vai descobrir como identificar novas oportunidades de promoção, quer seja no lugar onde você está hoje, ou em outras possibilidades para você complementar a sua renda. Você vai descobrir aqui como aplicar a técnica do raio-x de novas oportunidades. Para além disso, você vai descobrir como interpretar em contextos educacionais. Quais são as técnicas de interpretação em sala de aula, quais são as estratégias para se conectar com alunos surdos, quais são as estratégias para se conectar e ter apoio real de professores e outros profissionais, quer seja no ambiente de escola, de um curso técnico, de um curso profissionalizante, de uma universidade e assim por diante. E para quem tem o objetivo de aprender como interpretar na sua igreja ou religião, eu preparei um bônus especial também, que é justamente como se preparar para fazer interpretações religiosas, interpretações quer seja na sua igreja, quer seja na sua religião. Como ter esse engajamento dos surdos realmente participando ali com você e também quais são os recursos específicos para interpretações na igreja. Todos esses bônus aqui, você vai ter acesso completo por um ano, para você ver, rever, se aprofundar. Então, você vai vivenciando, vai aplicando as técnicas, vai para a prática, aplica. E então você volta, estuda e continua se desenvolvendo ainda mais. Todo o método é resultado de técnica passo a passo. E tudo isso vem da aplicação prática. Tudo começou quando eu comecei realmente a ensinar essa moça aqui, chamada Luana, que nessa época tinha aprendido a Libras, aplicando o método fluente em Libras, desenvolvido por mim e pela minha esposa Raquel. E então ela me falou assim: Madison, eu quero aprender como interpretar para Libras. E eu comecei ali. Sentei, comecei a ensinar para ela, revelando as minhas técnicas, os bastidores. E o resultado disso foi que em questão de semanas, ela você conseguir já estava interpretando conteúdos nossos para Libras. Expressar aquilo que você quer, percebe? Diretamente em Libras. E não parou só aí. Ela fez interpretação de histórias infantis, direto para Libras. Aqui, a voz dela mesma interpretando para o português. Muito legal. Percebe? É a história dos três porquinhos. Todos os ouvintes, outros conteúdos ela interpretando também. Percebe que aqui
eu estou aqui treinando ela, porque ela ia trabalhar com a gente, mas aqui você vê ela já atuando na prática, e ela começou do zero na interpretação, não sabia como interpretar, nem parabéns para você. Porque Aqui você é o já é canal um de outro vídeo, um comunicação, outro como se fosse conteúdo dela assim. interpretando, Antes as percebe? pessoas não sabiam que era Libras. Hoje Outro a conteúdo dela O que esse interpretando, gráfico aí quer dizer? mais um Você está dizendo do conteúdo, momento em que e aqui ela já fazendo interpretação para voz. Tá vendo? Aqui é o Maurício, um dos nossos professores surdos, sinalizando uma história em Libras, e aqui ela interpretando a versão voz. Ouve um trechinho aí. Com muita saudade da sua esposa, viu o porta-retrato com a foto dos dois. E aí ele pensou: oh, meu Deus. Percebe? Então, todo esse processo é totalmente aprendível, ou seja, ser intérprete de Libras é algo que você pode aprender como fazer. Você não sabe, você descobre as técnicas, e então você vivencia essas técnicas na prática. E aqui, dentro da mentoria para intérpretes, esse é justamente o objetivo. Então, se você não sabe nada de interpretação, mas quer se tornar intérprete, essa mentoria é para você. Ou se você já interpreta alguma coisa e tal, mas se sente assim meio inseguro, quer se preparar melhor, a mentoria é para você. Ou se você já trabalha na área, você é intérprete, ou mesmo se você atua na sua igreja ou na sua religião como intérprete, e quer se preparar melhor, essa mentoria é para você. Porque aqui vou pegar do nível que você está e vou te guiar passo a passo, para que você vá para o próximo nível, com práticas específicas, materiais específicos, direcionamento, um método prático validado, específico, com checklist, com materiais para baixar, com orientações personalizadas, com orientações passo a passo. E além disso, as nossas reuniões da mentoria em grupo para poder tirar todas as suas dúvidas, esclarecer, trazer novos exemplos, dar feedback da sua sinalização, dar feedback da sua interpretação, te passar novas práticas para você continuar avançando ainda mais como intérprete de Libras. Agora, como se faz para participar da mentoria Profissão Intérprete? Nesse exato momento, eu abri algumas vagas. Como você percebeu, é um processo de acompanhamento. Então, por mais que eu queira, não tem como abrir para todo mundo. Então, eu abri algumas vagas e nesse momento aqui exato, essas vagas estão, eu tenho algumas disponíveis ainda. Eu abri primeiro para as pessoas que me acompanham por e-mail ou que fazem parte dos nossos grupos de WhatsApp. E então agora eu resolvi gravar esse vídeo aqui, abrindo para o público em geral. E aí como é que você faz? Logo aqui abaixo desse vídeo, ou na página onde você está vendo esse vídeo, tem um link para você preencher a sua ficha de interesse. O que é a ficha de interesse? Quando você clica lá no botão, vai abrir uma ficha, lá você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, você vai colocar lá o seu WhatsApp e vai responder algumas poucas perguntas que eu tenho ali para eu entender realmente o seu momento, entender o seu perfil e já começar a entender se a mentoria é para você e se você é para essa mentoria. Lá na ficha de interesse você vai ter mais detalhes de como participar da mentoria, e então o meu time vai fazer contato com você. O time vai conversar com você sobre o seu interesse, para entender melhor o seu momento e assim te direcionar para participar desses próximos passos, para a gente trabalhar juntos aí nesses bastidores, para você realmente se tornar um intérprete de Libras preparado para poder fazer a diferença no dia a dia dos surdos, quer seja profissionalmente, voluntariamente ou nessas duas frentes, como ao longo de toda a minha jornada praticamente eu vim atuando. Então, agora é a sua vez. Acesse o link que tem aqui abaixo, vai lá, preencha sua ficha de interesse, que meu time vai fazer contato com você e vai conversar para a gente trabalhar juntos com você aí nesses bastidores. Então, agora é a sua vez. Vai lá.